Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Probabilidade. Probabilidade é o quociente entre o número de elementos do evento desejado e o número de elementos do espaço amostral, desde que as amostras desse espaço amostral possam ocorrer de maneira equiprováveis, ou seja, mesmas chances de ocorrer. Então, simplificando, a fórmula da probabilidade é o evento sobre o espaço amostral. E o que é o evento? O evento é aquilo que eu quero que aconteça, usando de uma forma bem popular. E o que é o espaço amostral? É o total de possibilidades que existem. Então, a probabilidade é o evento sobre o espaço amostral. E o que é o evento, professor Tony? O evento é aquilo que eu quero que aconteça, utilizando a linguagem bem popular. E o que é o espaço amostral? O total de possibilidades que existem. Então, NA será representado pelo número de elementos do evento desejado e o NE é o número de elementos do espaço amostral, tá? Espaço amostral, total de possibilidades que existem. Joga-se ao acaso um dado honesto de 6 faces numeradas de 1 a 6 e lê-se o número da face voltada para cima. Letra A. Escreva o espaço amostral. Nos itens, calcule a probabilidade de obter. Letra B, o número 1. Letra C, um número par. Letra D, um número maior que 4. Letra E, um número menor que 7. Letra F, um número maior que 6. A questão está informando que tem um dado com faces numeradas de 1 a 6. Então vou montar o espaço amostral. A letra A pede o espaço amostral. O espaço amostral é o total de possibilidades que existem aí nesse dado. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. São essas faces numeradas de 1 a 6. Na letra B, pede para encontrar probabilidade para sair um número 1. Lembrando, o que é a probabilidade? É o evento sobre o espaço amostral. E o que é o evento? Aquilo que eu quero que aconteça, usando uma linguagem bem popular. E o que é o espaço amostral? É o total de possibilidades que existem. Então, na letra B pede a probabilidade para que saia um número 1. Eu só tenho um único número, de um total de quantos? De 6. Na letra C, está pedindo para que seja a probabilidade um número par. Para que seja um número par, eu tenho aqui o 2, o 4 e o 6. Então, 3 para 6. Vou simplificar por 3, que vai dar 1 sobre 2. Na letra D, pede para calcular a probabilidade de um número maior que 4. Maior que 4, eu só tenho o 5 e o 6. Então, são 2 de um total de 6. Posso aqui dividir por 2, que vai ficar 1 terço. Na letra E, pede para calcular a probabilidade de um número menor que 7. Menor que 7, eu tenho 6 números. Então, 6 dividido por 6, que vai dar 1. Na letra F, um número maior que 6. Em um dado não tem um número maior que 6. Então, o evento, nesse caso, vai ser 0. 0 por 6 vai dar 0. Uma observação importante em probabilidade é que o resultado poderá ser em fração, em decimal ou em porcentagem. Vai depender de cada questão, então fica atento. Vou dar um exemplo aqui. Na letra C, eu encontrei em fração. Se fosse em decimal, seria 0,5. Ou em porcentagem, é só multiplicar por 100, que é 50%. Uma outra informação importante, o número 1 na porcentagem representa 100%. Qual a probabilidade de, no lançamento simultâneo de 2 dados diferentes não viciados, obter a soma de suas faces igual a 7 ou 10? Nesse exemplo, pede para calcular a probabilidade no lançamento de 2 dados diferentes não viciados para que obtenha uma soma 7 ou 10. Então, será necessário montar o espaço amostral. Como montar o espaço amostral no lançamento de 2 dados? Vamos lá. Então, ao lançar 2 dados, eu só posso ter em suas faces a soma sendo 2 até 12. Então, para que a soma seja 2, só pode ser 1 em um dado e 1 no outro dado. Aqui são 2 dados diferentes.
Lembrando que a soma está sendo igual a 2. Eu vou ter que fazer o espaço amostral até chegar no 12, já que o máximo em um dado são 6. 6 mais 6, 12. Então aqui pode ser 2 e 1, 1 e 2, para que seja 4, 2 e 2, 3 e 1, 1 e 3, para que seja 5, 3 e 2, 2 e 3, 4 e 1, 1 e 4, para que seja 6, 3 e 3, 4 e 2, 2 e 4, 5 e 1, 1 e 5, para que seja 7, 4 e 3, 3 e 4, 5 e 2, 2 e 5, 1 e 6, 6 e 1, para que seja 8, 4 e 4, 5 e 3, 3 e 5, tem também 6 e 2, 2 e 6. Para que seja 9, 5 e 4, 4 e 5, 6 e 3, 3 e 6. Para que seja 10, 5 e 5, 6 e 4, 4 e 6. Para que seja 11, 6 e 5, 5 e 6. E para que seja 12, 6 e 6. Então, montei todo o meu espaço amostral. O que é o espaço amostral? O total de possibilidades que existem ao lançar os dois dados em que a soma deu o número 2 até o número 12. Já que em uma face eu tenho o número 1, na outra face eu tenho o número 1. O máximo que eu tenho na outra face é 6 e na outra face é 6. Então, 1 mais 1, 2. 6 mais 6, 12. Então, o que eu posso encontrar de possibilidades. Contando aqui todas essas possibilidades, dá um total de 36 possibilidades. Isso representa o espaço amostral, que são 36 possibilidades. Eu montei aqui de 1 por 1. Mas eu poderia encontrar muito bem o espaço amostral no lançamento dos dados utilizando a ideia de análise combinatória, o princípio fundamental da contagem. Aqueles tracinhos. Eu tenho aqui 2 tracinhos. Imagine que aqui seja para o primeiro dado e aqui seja para o segundo dado. Então, para o primeiro dado, eu tenho 6 faces. Então, eu tenho 6 possibilidades. Para o segundo dado, eu tenho 6 faces. Tenho 6 possibilidades. 6 vezes 6, 36. Então, muito cuidado ao informar que no lançamento dos dados, a possibilidade total, ou seja, o número de possibilidades, é igual a 12. Não é. São 36, como você observa aqui. Agora eu vou responder a probabilidade. A probabilidade para que a soma seja 7 ou 10, eu vou localizar aqui, olha, para que a soma seja 7. Tenho quantas possibilidades aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 possibilidades. Para que seja 10, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 3 possibilidades. Isso quer dizer que no lançamento dos dados, eu posso ter aí 6 possibilidades para dar o número 7 e 3 possibilidades para que seja a soma 10. Então, juntando aqui, olha, as possibilidades para que seja o número 7 e 10 a soma, eu tenho 9 possibilidades. Isso é o meu evento, aquilo que eu quero que aconteça. São 9 de um total de 36. Lembrando, o evento é aquilo que eu quero que aconteça. Quero que aconteça o quê? Que a soma seja 7 ou 10. Tenho 9 possibilidades. E o total de possibilidades que existem? 36, que refere-se ao espaço amostral. Como dá para simplificar por 9, vai ficar 1 sobre 4. O que isso quer dizer, professor Tony? É que em 4 lançamentos há uma probabilidade de sair a soma sendo 7 ou 10. Porém, pode acontecer ou não, já que trata-se de probabilidade. Há uma diferença entre experimento determinístico e experimento aleatório. O experimento determinístico é aquele em que é comprovado que sempre vai ser aquilo. Por exemplo, qual o ponto de ebulição da água? Você já sabe, 100 graus Celsius. Isso não muda. Agora, o que é um evento aleatório? Pode ocorrer ou não. Um casal pretende ter 3 filhos. Sobre essa situação, responda ao que se pede. Letra A, escreva o espaço amostral. Letra B, qual a probabilidade de que todos os 3 filhos sejam do mesmo sexo? Essa questão diz assim, um casal pretende ter 3 filhos. Sobre essa situação, responda ao que se pede. Letra A, escreva o espaço amostral.
Se são 3 filhos, muito cuidado. O espaço amostral não será 3. Eu posso usar a mesma ideia do princípio fundamental da contagem. Observa comigo. Eu tenho aqui 3 tracinhos porque refere-se a 3 filhos. Cada filho pode ser o sexo masculino ou feminino. Então, para o primeiro filho, eu tenho aqui 2 possibilidades. Para o segundo filho, também eu tenho 2 possibilidades. E para o terceiro filho, 2 possibilidades. Multiplicando, isso aqui é igual a 8. 8 representa o espaço amostral, o total de possibilidades que existem para os 3 filhos. Essa é a letra A. Na letra B, está pedindo a probabilidade para que todos os 3 filhos sejam do mesmo sexo. Então, antes de começar essa letra B, eu vou mostrar como é que constrói todas essas possibilidades aqui do espaço amostral. Vou montar agora a árvore de possibilidades, um assunto lá de análise combinatória. Então, para o primeiro filho eu tenho masculino e feminino. Para o segundo filho, você vai puxar 2 setinhas e colocar masculino, feminino, masculino, feminino. Para o terceiro filho, vou puxar mais 2 setinhas aqui, tracinhos, colocar masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino. Se tivesse mais uma opção de filho, eu poderia puxar mais tracinhos. Com essa ideia, eu já posso construir todo o meu espaço amostral. Perceba como. Então aqui, ó, eu tenho a primeira possibilidade para os 3 filhos. Masculino, masculino, masculino. Masculino, masculino, feminino. Pode ser também masculino, feminino, masculino. Pode ser masculino, feminino e feminino. Para agora que sejam iniciados aqui com feminino, pode ser feminino, masculino, masculino. Pode ser também feminino, masculino, feminino. Pode ser também feminino, feminino, masculino. E feminino, feminino, feminino. Observe que eu tenho aqui 4 possibilidades, iniciado com filho feminino, e 4 possibilidades iniciadas com filho masculino. Ou seja, no total são 8 possibilidades. Então está aqui o meu espaço amostral. Agora eu vou calcular a probabilidade. Ele quer a probabilidade para que todos os 3 filhos sejam do mesmo sexo. Para que todos sejam do mesmo sexo, pode ser masculino, masculino, masculino ou feminino, feminino, feminino. São 2 possibilidades. Para um total de quantas? De 8. Então o evento, que é aquilo que eu quero que aconteça, é para que sejam os 3 filhos do mesmo sexo. Então são 2. De um total de 8. Como dá para simplificar? Posso simplificar por 2, que vai dar 1/4. E 1 dividido por 4 dá 0,25. Ou, em porcentagem, 25%. Em um baralho comum, temos 4 naipes. Os naipes são paus, copas, espadas e ouros. Cada naipe possui 13 cartas. As cartas são As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, que é o valete, Q, que representa a dama, e K, que representa rei. De um baralho comum, extrairemos uma carta ao acaso. Letra A. Determine o número de elementos do espaço amostral. Letra B. Qual é a probabilidade de a carta retirada ser de paus? Letra C. Qual é a probabilidade de a carta retirada ser um rei? E letra D. Qual é a probabilidade de a carta retirada ser um rei de paus? A questão está informando que esse baralho tem 4 naipes. E cada naipe desse tem 13 cartas. 13 vezes 4 já encontra o espaço amostral. Então, a letra A, o espaço amostral, que é o total de possibilidades que existem, são 4 vezes 13, que dá igual a 52 cartas. Então, o espaço amostral, 4 vezes 13, 52 cartas. Lembrando que o espaço amostral é o total de possibilidades que existem. Na letra B, pede a probabilidade para que a carta retirada seja de paus. Qual é o evento? Aquilo que eu quero que aconteça. O que é que eu quero que aconteça? Para que seja uma carta de paus. Carta de paus tem quantas? Carta de paus
são 13 cartas de cada naipe. Então a probabilidade vai ser igual a 13 por 52, que é o total de possibilidades que existem aí. Então, simplificando por 13, vai ser igual a 1 sobre 4. Na letra C, pede qual a probabilidade da carta retirada ser um rei. Olha, se são 4 naipes, é um rei para cada naipe. Nesse exemplo de probabilidade, vou envolver um baralho. Então, temos aqui um baralho comum com 4 naipes. São os naipes paus, copas, espadas e ouros. Cada naipe possui 13 cartas, ou seja, se são 4 naipes, são 13 cartas de cada, então dá um total de 52 cartas. Como ele está informando que a probabilidade da carta retirada tem que ser um rei, então probabilidade vai ser 4 sobre 52, que simplificando por 4 vai dar 1 sobre 13. E na letra D, qual é a probabilidade da carta retirada ser um rei de paus? Olha, para que seja um rei de paus, são 4 reis, um de cada naipe. Só que um rei de paus só pode ser um único, então vai ser um de um total de 52 cartas. 3 moedas são jogadas simultaneamente. Letra A. Qual é a probabilidade de se obterem exatamente 2 caras? Letra B. Qual é a probabilidade de se obterem pelo menos 2 coroas? Nesse exemplo diz assim: 3 moedas são jogadas simultaneamente. Qual a probabilidade de se obterem exatamente 2 caras? Antes de começar essa questão, será necessário encontrar o espaço amostral, o total de possibilidades que existem nas 3 moedas. Ter cuidado, o espaço amostral não são 3. Então, irei utilizar o princípio fundamental da contagem. Para a primeira moeda, eu tenho 2 opções, ou cara ou coroa. Para o lançamento da segunda moeda, também ou cara ou coroa. E para o terceiro lançamento, cara e coroa. Total de possibilidades, 8. Isso aqui representa o espaço amostral, o total de possibilidades que existem. Só que a letra A está pedindo para calcular a probabilidade para que seja o quê? 2 caras. Antes de conversar, eu vou montar o espaço amostral. Olha como é que fica o espaço amostral no lançamento de cara e coroa. Eu vou chamar aqui de K como se fosse cara e o C de coroa. E vou fazer o mesmo esqueminha que expliquei na questão anterior sobre os filhos. Vou usar a árvore de possibilidades. Para o primeiro lançamento pode ser cara ou coroa. Para o segundo lançamento também pode ser cara ou coroa. Para o terceiro lançamento também pode ser cara coroa. Montei o meu esquema. Como é que vai ficar? Cara, cara, cara. Cara, cara, coroa. E assim vai. K, C, K. E vou montando todo o meu espaço amostral. Agora iniciando com C. Então vai ser C, K, K. E assim vai. Vou montar todos. Montei todo o meu espaço amostral. O total de possibilidades que existe. Iniciados com cara, iniciados com coroa. São 8. Observe que eu já tenho encontrado lá utilizando o princípio fundamental da contagem. Voltando para o que a questão está pedindo a probabilidade para que se obtenha 2 caras. Exatamente 2 caras. Então, exatamente 2 caras. Lembrando que o K eu chamei de cara. Eu tenho aqui 1, 2, 3. 3 de um total de quantas? De 8. Essa é a resposta da letra A. Na letra B está pedindo a probabilidade de se obterem no mínimo 2 coroas. Pelo menos quer dizer no mínimo 2 coroas. Lembrando que eu chamei coroa sendo a letra C. Então no mínimo 2 coroas. Aqui pode, aqui pode, aqui pode, aqui pode. São quantas? 4 de um total de 8. Posso simplificar, vai ficar 1 sobre 2. O gráfico mostra a evolução da taxa de desemprego nos meses de junho de 2002 a 2011, para o conjunto das 6 regiões metropolitanas brasileiras abrangidas pela pesquisa, como mostra no gráfico. Escolhendo aleatoriamente um dos anos descritos no gráfico utilizado,
A probabilidade de que no ano escolhido a taxa de desemprego no mês de junho seja superior a 9,3% é igual a... Nesse exemplo, informa um gráfico referente aos meses de julho de 2000 até 2011. Então, escolhendo aleatoriamente um dos anos descritos no gráfico utilizado, qual a probabilidade de que, no ano escolhido, a taxa de desemprego no mês de junho, que são todos esses referentes aos anos, seja superior a 9,3. Então, o evento nessa questão tem que ser superior a 9,3. Eu vou ter que localizar no gráfico um número que seja maior que 9,3. Esse é o evento. Então, para que seja maior que 9,3, eu tenho aqui, ó, todos esses. Daqui para lá não serve. Por quê? Porque são menores. Tem que ser superior a 9,3%. Então, a probabilidade nessa questão vai ser o evento, que é superior a 9,3, que são 6. E qual é o espaço amostral? O espaço amostral é referente a todos os meses de junho. Cada ano aqui representa o mês de junho. Então, são quantos no total? 3, 6, 9, 10. Dá para simplificar por 2, que vai dar 3 sobre 5. Alternativa, letra A. Para se ter ideia do perfil dos candidatos ao curso de odontologia, em um vestibular, 600 estudantes candidatos a esse curso foram selecionados ao acaso e entrevistados. Sendo que, entre esses, 260 eram homens. Descobriu-se que 140 desses homens e 100 das mulheres entrevistadas já estavam cursando o ensino superior em outra instituição. Se um dos 600 estudantes entrevistados for selecionado ao acaso, a probabilidade de ele ser uma mulher que no momento da entrevista não estava cursando o ensino superior é igual a... Nessa questão, já retirando os dados, eu tenho aqui um total de 600 estudantes, sabendo que entre esses estudantes entrevistados, 260 eram homens. Então, separei aqui 260 homens de 600 entrevistados. Continuando o contexto, descobriu-se que 140 desses homens e 100 das mulheres entrevistadas já estavam cursando o ensino superior. Separei, olha, 140 homens cursando, 100 mulheres cursando. Só que a questão quer saber a probabilidade para que seja uma mulher, no momento da entrevista, que não estava cursando o ensino superior. Primeiro passo a fazer nessa questão. Qual o total de possibilidades? 600 estudantes. Se um dos 600 estudantes. Então, ele está informando aí que o espaço amostral representa o todo. Então, antes de iniciar uma questão de probabilidade, verifique primeiro a condição do espaço amostral. Nesse caso, está referindo-se aí ao total, que são 600. Se um dos 600 estudantes. Só que a probabilidade é para que seja mulher que não esteja cursando. Se eu tenho 260 aqui, referente a homens, ao todo são 600, então quantas mulheres estão faltando aí? 340 são mulheres. Então já descobri aqui o número total de mulheres. Porém, já tenho o total de mulheres cursando, que são 100. E eu quero descobrir o que não cursam. Então vou pegar e subtrair. 340 menos 100, que é igual a 240. Então eu descobri o total de mulheres que não estão cursando o ensino superior, que são 240. Então agora já posso fazer a probabilidade. A probabilidade é o evento, uma mulher que não esteja cursando, 240, sobre o espaço amostral, que é o total de possibilidades, 600. Posso cortar aqui o zero, posso dividir por 6, dividindo por 6 vai dar 4, aqui vai dar 10, que é igual a 0,4. Alternativa C.